Polvo versus labirinto subaquático. Essa é a minha polvo de estimação, a sashimi. E isso é um cofre com as comidas favoritas dela. O único problema é, para chegar a este cofre, ela precisa usar sua incrível inteligência e destreza para percorrer esta pista de obstáculos subaquática de 9 partes. E assim como eu fiz uma pista de obstáculos para os esquilos, já vou avisando aqui. Eu subestimei demais as capacidades desta criatura incrível. Para entender a situação atual, nós precisamos voltar 6 meses no tempo, quando eu decidi ter um polvo de estimação para ver com os meus próprios olhos se eles são tão inteligentes quanto dizem. Eu levei ela para o Crunch Labs e coloquei num tanque repleto de água salgada e devidamente decorado. E ela já se sentiu em casa. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a curiosidade dela. Por exemplo, quando eu coloco qualquer coisa no tanque, até o meu braço, ela corre para interagir. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas além de segurar com força as coisas como a minha mão, ela é muito forte! Minha nossa! As suas ventosas também coletam informações sobre mim, como o meu cheiro, gosto e cor. Depois de algumas semanas, como ela é muito brincalhona, foi difícil não formar um vínculo. Por exemplo, ela adorava colocar 4 tentáculos no jato de água. Acho que é o equivalente a um cachorro com a cabeça para fora da janela do carro. Ela brincava de pega-pega com a gente, posava para uma selfie sempre que via uma câmera. E sempre que a gente colocava um brinquedo no tanque, ela entrava no modo 20 mil léguas submarinas. Conforme eu fui pesquisando, aprendi que dos 100 milhões de polvos que nós, humanos, colocamos num prato ou num pet shop anualmente, todos nascem e crescem no oceano. Eles não se reproduzem em cativeiro. E foi quando eu me dei conta de um enorme absurdo. Isso me transformava no vilão em Procurando Nemo. E como ninguém quer ser o vilão de Procurando Nemo, por mais que todo mundo adore a sashimi aqui no Crunch Labs, nós pesquisamos e descobrimos no pet shop de onde ela veio o local exato em que a tiraram do oceano. O problema de devolver ela à natureza é que ela é alimentada por humanos há algum tempo. A ideia era que se ela conseguisse descobrir como resolver um labirinto de obstáculos, eu teria certeza de que ela poderia se lembrar dos seus primeiros dias caçando no oceano. E ela poderia ser devolvida com segurança ao mar. A primeira fase do plano era dar alguns desafios e observar seu comportamento para entender as habilidades dela. E ao que parece, são muitas. Para começar, sua capacidade de mudar de cor e de forma é incomparável no reino animal. Por exemplo, você consegue encontrar o polvo escondido bem abaixo do seu nariz? Não dá, né? Fica ainda mais impressionante quando você põe em câmera lenta, assiste ao contrário e vê como são rápidas e convincentes essas mudanças. E não usam a camuflagem só como forma de proteção. Os polvos também imitam a forma de predadores maiores, como as enguias. E como a sashimi mostra aqui, e você pode ver aqui, eles até inventam maneiras bem criativas de se movimentar. Os pesquisadores dizem que os polvos podem reconhecer e jogar água em uma pessoa específica sempre que passam pelo tanque. E sabem reconhecer essa pessoa, mesmo que ela troque de roupa. Também dizem que o polvo consegue jogar vários jatos de água no interruptor para apagar as luzes da sala. Também não é incomum que eles fujam dos seus tanques à noite para mapear melhor a sala em que estão, ou invadir outros tanques em busca de comida, e de manhã voltam ao seu tanque original como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns meses de observação, quando a gente finalmente se entendeu melhor, tínhamos todos os dados para poder entrar na fase 2. Depois de muita reunião, CAD, impressão 3D e cortes a laser, nós chegamos até aqui. Começando pelo fim da nossa pista de obstáculo, o cofre dourado. Se ela descobrir como abrir a porta do cofre, ela ganha 1,5 kg de camarão, a comida favorita dela, que está ali dentro. A gente sabe que ela ama camarão porque durante uma semana a gente preparou um buffet de frutos do mar com 4 opções diferentes. E nas 4 vezes que fizemos o experimento, o aroma do camarão foi sempre o mais irresistível. Mas para ganhar essa recompensa suculenta, ela vai ter que merecer. Começando com o desafio número 1. Por baixo, por cima. Ela precisa descobrir como passar por baixo da barreira de pedras e depois por cima da barreira de bolas flutuantes. E se ela conseguir, depois desse portal circular verde, ela vai encontrar com esta porta... Mas será que fazendo isso ela vai conseguir sobreviver ao mundo animal? Que lá não tem... Lá não tem regra não, filho. Giratória de 4 folhas. Se ela descobrir como a porta funciona e passar pelo próximo portal, a sashimi vai se deparar com uma parede. E nesse ponto é game over.
A menos que ela deduza que empurrando esse bloco, ela pode passar pelo corredor e continuar sua jornada para cima na queda da bola. É aqui que as coisas ficam mais difíceis, porque a destreza se torna muito mais relevante. Neste caso, ela tem que agarrar e girar essa alavanca nesta fenda, o que vai fazer com que as duas bolas presas no tubo caiam, abrindo o caminho para cima através do tubo. Mas quando ela nadar subindo pelo tubo, ela vai ficar presa, porque o portal está bloqueado por um portão vermelho. A menos que ela descubra como apertar o botão de saída de emergência, o que vai empurrar esta bola de contrapeso para fora da borda, puxando o portão para cima e permitindo a entrada no meu obstáculo favorito, o peixe fora d'água. E no mar ela tem que apertar botão, tem que puxar a cordinha. Ah, tá! Vai ter tempo sim de pensar. A hora que for pensar já foi engolido, filho. Você é louco. Porque aqui o único jeito da sashimi continuar seu progresso seria exibindo sua capacidade de viver em terra por até 1 hora, rastejando para fora da água, para cima, por cima e para baixo até o outro lado. Depois de passar pelo portal, Caraca, eles aguentam 1 hora fora da água, mano. Os bichos é bruto mesmo, hein? ela ganha um incentivo. Na parte de trás do Fat Gus tem um camarão. Isso faz referência à armadilha para turistas no labirinto de esquilos, em que uma noz é colocada estrategicamente para dar a oportunidade de uma foto incrível. Mas neste caso eu chamo de medusa porque enquanto ela come o camarão com o bico, que fica na parte de baixo, entre seus tentáculos, vai parecer que o Fat Gus tem 8 lindas e loiras trancinhas. E agora, revigorada, tomara que a sashimi tenha forças para o penúltimo desafio, que é um obstáculo duplo, porque tem 6 buracos no topo que vão desde pequenos a muito pequenos. E se ela seguir o caminho mais fácil, se espremendo pelo maior buraco, ela vai ter que atravessar mais labirinto. Já pelo buraco menor, ela cairia direto no final. De qualquer forma, ela chega até aqui. E se ela resolver o quebra-cabeça final abrindo o cofre, ela não só ganha o buffet livre de frutos do mar, mas também prova o quanto ela é rápida com seus tentáculos para lidar com a sua volta para o oceano, no cantinho de mar onde ela foi criada. Então, com tudo pronto, tudo o que restou foi abrir essa válvula. E enquanto o cheiro de camarão fresco se espalha no aquário, ela se espreme pelo tubo como um gladiador de 8 patas num coliseu de água salgada. Então, enquanto a gente espera ela chegar até lá, é o momento perfeito para dizer que se você quiser uma reação de Natal como essa, ou essa, ou essa... Olha! Uma assinatura da Bills Box do Crunch Labs é a resposta. Com a Bills Box, você não só ganha um brinquedo divertido para montar todo mês, como vai poder fazer isso enquanto eu ensino a física por trás de como as coisas funcionam. Será que a gente vai estar juntos? Vamos construir, aprender e progredir juntos para entender bem os princípios. Deu certo. Se você estiver procurando algo para colocar na sua lista de Natal, ou você só quer bancar o herói e dar de presente para outra pessoa, use o link na descrição ou acesse crunchlabs.com, onde vamos sortear 2 Build Box como especial de fim de ano. De volta a sashimi. Depois de chegar ao tanque principal e explorar um pouco as dimensões do labirinto, ela conseguiu entrar relativamente rápido, mas então meio que relaxou, como se ela não entendesse bem o que deveria fazer a seguir. Mas como não dá para ignorar o cheiro irresistível de camarão fresco por muito tempo, ela finalmente ficou curiosa e começou a explorar. A primeira coisa que notei é que quando ela está em um novo ambiente, ela meio que mapeia as coisas coletando dados com seus tentáculos, ao invés de simplesmente nadar sem rumo. Rapidinho, ela descobriu tudo. Mas tudo bem, o primeiro desafio era fácil mesmo. Como eu já tinha observado ela no tanque, eu percebi que ela sabia cavar muito bem e se enterrar na areia, usando a propulsão de água de seu tubo sifão para remover as pedras. As bolas foram um desafio ainda mais simples, e depois de atravessar, dá pra ter uma noção de como ela usa seus tentáculos como olheiros para coletar informações fundamentais. Na natureza, os polvos podem estender os tentáculos ao redor e dentro de fendas, não só para cheirar e provar, mas também para ver e pensar de forma independente. O primeiro obstáculo foi simples, mas descobrir como operar uma porta giratória seria um teste muito mais difícil. Uau! Entendi. Acho que já sei como vai ser. E este foi o primeiro indicador de que essa seria uma batalha de inteligência. Foi uma sensação parecida a quando os esquilos conseguiram superar minha ponte de corda de instabilidade, pulando por cima como se ela não existisse. Eu deveria ter previsto isso. Como você pode ver nesse vídeo de um polvo escapando de um barco, se a abertura for maior do que o seu bico, que é a única parte dura do corpo do polvo, ele vai conseguir passar. No replay, dá pra ver o bico ou a boca da sashimi bem aqui. Por mais que essa parte pareça um narigão, na verdade é o corpo, onde ficam todos seus órgãos vitais, como seu cérebro, estômago, brânquias, rins, saco de tinta, sifão e seus 3 corações. 2 outros fatores sobre os polvos é que seu sangue é azul porque é a base de cobre, que é mais eficiente em ambientes frios e com baixo oxigênio. E se perderem um tentáculo, eles crescem de novo e ficam idênticos ao... Caraca, velho, sangue azul?
regenera. Mano, esses bichos é top. Original. E agora, o empurra-bloco. Ela chegou a esse ponto e ficou confusa e sem um caminho óbvio a seguir. Mas é aqui que a sua curiosidade natural compensa. Ela não está só sentindo com os seus tentáculos, mas também puxando e empurrando constantemente para ver com o que ela pode interagir. E então, por instinto, ela descobriu que essa parte vermelha não tinha tanta resistência assim e abriu o caminho para a queda da bola. E eu sabia que esse seria difícil. Primeiro, porque não tem espaço suficiente para ela se espremer. E segundo, empurrar e puxar as paredes também não iria resolver. E depois de lutar em vão por algum tempo para descobrir o que precisava fazer, ela ficou frustrada e simplesmente parou e ficou sentada, quase como se ela estivesse processando todos os dados que tinha coletado. E foi nesse momento que eu tive certeza que eu tinha perdido a batalha. Enquanto ela estava se exibindo, mantendo contato visual comigo, ela estendeu um de seus tentáculos, agarrou e depois girou a barra, que acabou deslocando as bolas, permitindo abrir caminho e seguir em frente. E esse é o momento perfeito para contar a vocês que meu fato favorito sobre os polvos é que eles são a coisa mais próxima que temos à vida alienígena inteligente no nosso planeta. Calma, eu vou explicar. Esta é uma versão muito simplificada da árvore da vida. Esse diagrama mostra como toda a vida está relacionada e o que evoluiu a partir de quê. Como a gente sabe disso? Bem, sendo detetives da ciência e procurando pistas. Por exemplo, centenas de anos atrás, cientistas notaram que nós temos 7 vértebras no pescoço e as girafas também. Mas espera um pouco, as baleias também, os ratos, elefantes, leões, cavalos e morcegos. É uma pista de que todos compartilham um ancestral comum e pertencem a um grupo, os mamíferos. E não é só o pescoço. Olha o que acontece se você comparar os ossos do braço de um ser humano com os de um morcego, de uma galinha, uma tartaruga, um golfinho. É incrível o que pequenas mutações benéficas e milhões de gerações podem produzir. E claro, o desenvolvimento do genoma nos últimos 40 anos nos permitiu comparar o DNA de diferentes espécies e verificar nossas respostas no fim do livro. Enfim, usando essas técnicas, se quiser ver onde nossa linhagem se separou da linhagem dos polvos, você tem que voltar a mais de 500 bilhão de anos até um simples plateuminto. Se olhar de perto, os animais que nós consideramos inteligentes estão aqui deste lado da árvore da vida, como golfinhos, cães, porcos, cavalos, humanos e até pássaros, dinossauros e peixes, que têm inteligência e modo de pensar que se relacionam entre si, como os ossos dos braços que eu mostrei. Mas os polvos desenvolveram sua inteligência de forma totalmente independente de todos aqui. Parece um alienígena de outro planeta, e é por isso que eles são tão diferentes de nós. Por exemplo, eles têm o dobro de neurônios que um gato, mas diferente de todos os animais daqui, onde todos os neurônios estão no cérebro, nos polvos apenas 1/3 de seus neurônios está no cérebro, e o resto está nos tentáculos. Isso quer dizer que eles não só cheiram e sentem gosto, mas podem pensar e agir com os tentáculos. Isso... Que louco, mano. Os braços dele vivem por conta própria, velho. Meu amigo. Significa que mesmo que o tentáculo seja cortado, ele ainda pode se camuflar no ambiente, sentindo a luz. Seria como fechar seus olhos, entrar numa sala, tocar uma parede e fazer com que a sua mão combine com a cor. Ter 8 mini-cérebros independentes, junto com um cérebro central maior, é tão incompreensível quanto a inteligência alienígena para nós. De volta ao labirinto, a Sashimi chegou ao botão. Caraca, velho. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura, velho. Isso. Mano. Só imagina. Você tá aqui, ó. E seu corpo fazendo as coisas. Mano. Botão de emergência, que é marco da metade do caminho. Como sempre, os braços fazem o trabalho de reconhecimento. E no momento que ela sente o portão vermelho, ela descobre meu truque e imediatamente aperta o botão para soltar a bola. E abrir a porta, que leva ao meu obstáculo favorito. Mas isso é muito fácil, porque ela vai batendo em tudo. Não pode ser coisa que tem que bater. Se ela sai batendo em tudo. O peixe fora d'água. E eu gostei de ver que ela entendeu o meu truque, porque depois de muitas expedições exploratórias com os tentáculos, ela percebeu que o único caminho a seguir é sair da água. Depois de se preparar um pouquinho, ela vai em frente, sobe, passa por cima e depois desce. E isso mostra outro superpoder do polvo. Eles sobrevivem fora da água por até 1 hora. E como você pode ver... Olha! Tem um polvo comendo caranguejo!
Também Nossa. por isso eles são grandes caçadores, dentro e ao redor das Já poças de puxou pra maré. dentro, E agora que acabou. chegamos à reta final, acho que ela merece uma pausa para um lanche com a medusa. Como eu esperava, assim que ela viu o camarão nas costas dele, começou a mastigar com o bico. E como ele fica bem no meio dos tentáculos, isso nos dá ideias de diferentes penteados para o Fat Gus. Começando com uma opção loira praia mais fluida, que pode se transformar em um topete mais moreno. E ela consegue alterar a aparência porque todos os polvos têm 4 truques na manga. Primeiro, a pele deles é coberta por sacos chamados cromatóforos, cheios de pigmento preto, vermelho ou amarelo. O polvo usa seus músculos para inflar esses sacos com um balão para conseguir qualquer combinação dessas 3 cores. Eles ainda têm uma camada abaixo chamada iridóforos, que refletem comprimentos de onda de luz, resultando num azul como o dos pavões ou besouros. Depois Mano, ainda que tem outra louco, camada véi. que reflete a luz ambiente chamada luciforos. Além de tudo isso, eles podem usar uma estrutura muscular chamada papila para alterar a textura da pele, criando sulcos e lombadas. E como eles acionam essas estruturas em 200 milissegundos, mais rápido que um piscar de olhos, isso faz do polvo um mestre do disfarce no reino Mano, animal. Agora que ela entrou no loucura, labirinto e vemos que ela escolheu o buraco maior, portanto terá mais labirinto pela frente. E eu estou adorando isso, porque é muito a cara da Sashimi. E a gente percebe que ela está a fim de brincar por um tempo e fazer todas as escolhas erradas do labirinto. Mas no fim ela se cansou e pegou um atalho. Isso significaria a desclassificação, mas eu demonstro maturidade e deixei pra lá. E chegamos ao cofre dourado. Depois de um mês de treinamento em todos os obstáculos, ela conseguiu. E com a maré a seu favor, ela foi direto até a porta, arrancou com seus tentáculos e imediatamente se deleitou com o delicioso sabor de uma vitória merecida com a maior pilha de camarão que ela já viu. E depois dela se empanturrar, era hora de cumprir minha parte do acordo e dar a ela o final feliz do Procurando Nemo que ela merecia. Eu dirigi 8 horas pelo litoral até a praia exata onde ela nasceu. Vai soltar mesmo? Como ela descobriu as soluções de todos os meus desafios, eu tinha certeza de que ela saberia se lembrar de como era caçar o próprio alimento em mar aberto. E foi um momento agridoce. Tem uma coisa sobre os polvos que eu ainda não contei. O tempo médio da vida de um polvo é cerca de 1 ano e meio apenas. Em seu ato final, depois de botar seus ovos, a fêmea continua vigiando e protegendo seus filhotes até o ponto de parar de comer e morrer. Isso é exatamente o que a mãe fez por ela exatamente nessas mesmas poças de maré. Logo, a Sashimi poderá adicionar uma geração à árvore da vida que está em constante evolução. Só que desta vez, talvez criando uma linhagem de descendentes super inteligentes e que resolvem enigmas. Sabendo tudo que você aprendeu sobre a Sashimi, não surpreende saber que ela tem muito bom gosto em brinquedos. O que também não deve ser surpresa para você que assiste aos vídeos que eu faço há 12 anos, é que aprender ciência e engenharia não precisa ser chato. Foi por isso que criei uma empresa de brinquedos chamada Crunch Labs. Que da hora, velho. Mas é muito rápido que morre em 1 ano e meio. Daqui 1 ano já tá de arrasta. Já foi. Melhor vender pra um restaurante japonês que vai morrer mesmo. Dura nada, velho. Você é louco, 1 ano e meio é muito pouco.